avó descobre que o marido fingiu estar doente para atrair como uma mendiga negra enfermeira. A casa estava estranha, quase irreal. Jaque, 75 anos, observava as fotografias nas paredes. Cada sorriso dela e de Heleno contava uma história. Mas hoje, tudo parecia uma farsa. Após 4 décadas de dedicação ao marido, que supostamente estava paralisado, a verdade a atingiu como um trovão. Hoje, ela sabia que ele nunca esteve realmente doente. A traição ecoava em seu coração, uma dor pungente, tingida de raiva. Heleno, um homem que outrora foi seu amor, estava saudável. Ele, que se fez de coitado por tanto tempo, agora se envolvera com Rosa, uma enfermeira que não apenas cuidava dele, mas também partilhava risos e segredos, distante dos olhos de Jaque. Era uma mendiga, vestida em farrapos, mas havia algo nela que atraía. E o pior, ela não tinha ideia da mentira em que estava se envolvendo. E agora, Jaque se via diante de um dilema. O conhecimento do amor ardente entre os dois a queimava por dentro. As lágrimas que antes caíam em silêncio, agora pulsam dulcemente em sua garganta. Era hora de confrontar a traição. E como? Ela planejava uma reunião. Para amigos e família, diria que era uma sessão de orações pela saúde de Heleno. Mas, na verdade, ela estava prestes a desmascarar o escândalo. Os convites foram distribuídos como expectativa. Ela virava as folhas da Bíblia como se pudesse encontrar conforto nas palavras, mas sentia apenas a tensão crescendo. O coração batia até a garganta. As almas ali presentes não podiam imaginar o que estava por vir. O aroma do café fresco misturava com a ansiedade no ar. Os convidados chegaram pontuais e a sala encheu-se de murmúrios e sorrisos. Jaque sorriu, cumprimentou cada um, mas internamente uma tempestade se formava. Helena estava em sua cadeira de rodas, um sorriso forçado estampado no rosto, incapaz de ver o que estava prestes a desmoronar. E Rosa, a inusitada enfermeira, estava lá também. Sua presença parecia estranha entre os conhecidos. Jaque sentia o aperto no peito. Esse é o momento, pensou. Com uma voz embargada, começou a orar. Suas palavras eram um rito, cada uma absorvida em dor e determinação. Então, em um impulso, ela virou-se, encarando os dois. A sala silenciou. Olhares curiosos se fixaram nela. Heleno, sua voz ecoou, pesada de emoção. Você fingiu estar doente, não foi? Todo esse tempo você traiu a mim e a todos nós com Rosa. A revelação explodiu como fogos de artifício num céu escuro. Um manto de choque cobriu a sala, cada face se contorcendo em incredulidade. Os murmurinhos começaram e os olhares se cruzaram. Mas o coração de Jaque estava transbordando de revolta e uma vontade insaciável por justiça. A verdade jorrava nas suas veias e ela se sentia viva. O que realmente significava amar e confiar? Isso a consumia como um jogo perigoso, onde as apostas eram altas demais. E agora, com todos os olhos voltados para ela, Jaque se viu no centro de um tornado de emoções. A expectativa pairava no ar, a tensão palpável. O que aconteceria? Qual seria a reação de Heleno e Rosa diante do desmascaramento que se aproximava? O horror? A vergonha?
a libertação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Jaque, a expectativa pulsando no ar. As palavras dela ainda ecoavam e os convidados hesitavam em reagir. Heleno, com o rosto pálido, parecia paralisado, a expressão uma mistura de choque e negação. Rosa, a enfermeira, olhava para ele. Mas antes que houvesse uma resposta, um barulho repentino cortou a tensão como uma faca. A porta da sala se abriu como um estrondo. Era Carlos, o filho mais velho de Jaque e Heleno. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido para chegar ali. O olhar assustado rapidamente encontrou o caos no ambiente. Mãe, você precisa vir rápido! É o avô! Ele disparou, a voz tremendo de pânico. O coração de Jaque disparou. O avô, que morava sozinho? O que poderia ter acontecido? Jaque sentiu a dor da traição e da confusão escorregar sob a pressão da preocupação. O que houve? Ela perguntou, quase gritando, enquanto a sala ainda dava voltas em seus pensamentos. Os convidados murmuravam, questionando o que estava acontecendo. Ele desmaiou! Não está se movendo! Precisamos levar ele ao hospital! O olhar angustiado de Carlos arrastou Jaque para uma nova realidade, uma que apagava momentaneamente sua dor pessoal. Não dava para ignorar a gravidade daquele momento. Sem pensar, Jaque correu em direção à porta. Heleno e Rosa ficaram como sombras, enquanto a ansiedade corria nas veias de todos. Com uma mão apertando o peito, ela se virou para Carlos. Está tudo bem com ele? O que você quer dizer com desmaiou? Oh, não sei, mãe. Ele estava bem até agora. A resposta saiu rápida, mas a incerteza pesava na voz dele. Enquanto saíam, a sala começou a se esvaziar. Rosa se aproximou de Jaque, hesitante. Pode me deixar ir com você? A súplica dela estava carregada de uma súbita vulnerabilidade. E isso confunde ainda mais Jaque. Por que você se importa? Você estava aqui com meu marido, não estava? O tom que escapou foi mordaz. Jaque estava em conflito, sem saber se devia confiar naquela mulher a quem tinha olhado com desprezo momentos antes. Mas nesse momento, a resistência de Jaque se desvanecia diante da urgência. A corrida até o carro pareceu uma eternidade. Jaque, Carlos e Rosa se espremiam dentro do veículo, os pensamentos misturados com inquietude. O olhar de Jaque fixava a estrada, mas sua mente vagava. Se o avô estava realmente mal, o que isso significava para a verdade sobre Heleno? E o que aconteceria se tudo se desmoronasse? Ao chegarem ao hospital, um grupo de médicos já esperava por eles. O peso da situação era claro. Jaque viu o avô sendo levado em uma macas. Uma série de máquinas e equipamentos ao redor dele. O coração dela se apertou. E se tudo isso estivesse interligado de alguma forma estranha?
se a saúde dele dependesse de algo que nem mesmo ela havia considerado. Enquanto esperavam na sala de emergência, um médico apareceu. Família do Sr. Jorge? A pergunta o cutucou de uma vez. Ele sofreu uma queda em casa e agora está estável, mas há complicações que devemos discutir. Jaque sentiu uma onda de alívio, mas a dor em seu coração apenas se agigantava. As perguntas começavam a fervilhar, e foi nesse momento que a porta se abriu novamente. Um homem, com um ar familiar, entrou na sala. Jaque franziu a testa. Ele era alguém do passado, alguém que ela nunca esperaria ver novamente. Mãe, você precisa saber de algo. A voz dele surgiu e a sala congelou. Quem é você? A indagação de Jaque foi um sussurro, cheia de desconfiança. Eu sou o irmão do Heleno e há algo que você precisa entender. As palavras o cercavam de um mistério ainda mais profundo. O choque subiu como uma onda implacável. O que mais ela não sabia? A traição parecia cada vez mais rooted nas mentiras do passado. E tudo que parecia claro começou a desmoronar mais uma vez. O que viria em seguida? Mãe, você precisa saber de algo. A voz do homem estava tensa. E a sala ficou gelada. Jaque fitou aquele rosto familiar, mas com expressão fissurada, sem saber se acreditava no que seus olhos viam. Quem é você? O sussurro saiu da boca de Jaque, misto de confusão e desconfiança. A lembrança daquele homem, o irmão de Heleno, era um eco distante, perdido no tempo. Sou Paulo, o irmão do Heleno, e há algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Sua voz tremia e isso deixou Jaque inquieta. Havia algo em sua expressão que a fazia sentir um frio na espinha. Do que você está falando? Jaque se virou para Rosa e Carlos, buscando apoio, mas ambos pareciam tão atordoados quanto ela. Heleno não é quem você pensa que é. Ele não só fingiu a doença, mas também você não sabe tudo sobre o passado dele. É mais complicado do que essa traição. As palavras de Paulo ressoaram como um trovão. O que você quer dizer? O coração de Jaque disparou. Você está dizendo que ele não é somente um traidor? Ele tem segredos que ligam nossa família a algo que você nunca imaginou. O homem pisou hesitante, cada palavra pesando como chumbo. Antes de conhecer você, ele esteve envolvido em uma rede de crimes desesperados, e eu tinha esperança de que isso tivesse acabado. As revelações deixaram todos em choque, já que mal concebia processar a informação. Heleno, o homem que ela amou e cuidou por tantos anos, poderia ser também um criminoso. Não era apenas a traição que a dilacerava. Era a possibilidade de que toda a sua vida ao lado dele tivesse sido uma ilusão. E você, Paulo, por que não me contou antes? O olhar de Jaque era uma mistura de dor e indignação. Por que deixar isso oculto? Porque eu estava tentando proteger você e os garotos. A vida de Heleno foi marcada por coisas sombrias. E eu sempre acreditei que ele tinha deixado tudo isso para trás. Mas agora ele se meteu com Rosa e as coisas podem ter voltado. Nesse momento, um grito ecoou do corredor. Era a equipe médica, apressada. Jaque rapidamente se virou para ver o que estava acontecendo. O som de máquinas sendo deslocadas e a agitação no caminho fizeram a tensão subir. O coração dela batia mais forte. O que foi? Ela gritou, já prevendo o pior. E naquele ínterim, um médico apareceu correndo.
com a máscara ajustada e os olhos grandes de preocupação. Precisamos de mais pessoal aqui. O paciente está tendo complicações. O caos instalado na sala de espera a deixou em estado de alerta total. Ouvindo aquelas palavras, Jaque estava perdida em um mar de incertezas e medos. O avô estava mal, a traição de Heleno a atingia em cheio e agora segredos obscuros começavam a surgir. Era uma tempestade de emoção. Paulo a puxou pela mão, tentando a fazer voltar ao foco. Você não pode deixar que isso abale agora. Precisamos de um plano para lidar com isso. Jaque mal ouviu a frase dele. Olhando para seu filho, o desespero refletido nos olhos dele a fez perder o controle. Carlos, e se tudo que eu conheci está errado? E se Helena é mais perigoso do que você imagina? Carlos palestrava com a voz embargada, assustado. Mãe, ele ainda é meu pai. Você não pode simplesmente. O que mais você acha que não sei? Jaque cortou, a raiva misturada à dor. Havia uma sombra crescente de desconfiança saturando o ar. A cada momento que passa, percebo que fui enganada, não só por Heleno, mas por todos que eu amava. A tensão aumentava. Os olhares dos convidados nas outras salas, a conversa sussurrada entre eles, o ambiente transformava-se em um campo de batalha emocional. As paredes começaram a ecoar as angústias e os segredos de cada um. E sem que ninguém percebesse, um novo drama começava a se desenrolar. A porta se abriu novamente e uma figura estranha apareceu. Uma mulher, com os olhos fixos em Jaque. Desculpe interromper, mas você precisa saber a verdade sobre Heleno. Eu sou Rosa. E a história que você ouviu pode não ser a única. O interior de Jaque gelou, uma onda de espanto a atingindo. O que mais essa mulher tinha a revelar? E como isso se entrelaçava na rede de mentiras e traições. Enquanto a verdade começava a se desdobrar, todo o peso daquela noite se tornava insuportável. As perguntas só aumentavam. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Mãe, você precisa saber de algo. A voz do homem estava tensa e a sala ficou gelada. Jaque fitou aquele rosto familiar, mas seu olhar estava fissurado, em dúvida se acreditava no que via. Quem é você? O sussurro saiu, carregado de confusão e desconfiança. A lembrança daquele homem, o irmão de Heleno, era um eco distante. Mas o que lhe tinha a dizer poderia mudar tudo. Sou Paulo, o irmão do Heleno, e há algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Sua voz tremia, e isso deixou Jaque inquieta. Algo estava errado, algo muito errado. Do que você está falando? Jaque virou-se para Rosa e Carlos, buscando apoio, mas ambos estavam atordoados. Heleno não é quem você pensa que é. Ele não só fingiu a doença, mas também você não sabe tudo sobre o passado dele. É mais complicado do que essa traição. As palavras de Paulo atingiram Jaque como um golpe. O que você quer dizer? O coração dela disparou. Você está dizendo que ele não é apenas um traidor? Ele tem segredos que ligam nossa família a algo que você nunca imaginou. Paulo hesitou, cada palavra pesando como chumbo. Antes de conhecer você, ele se envolveu em coisas sombrias, atrações perigosas, pessoas erradas. Alguns querem silenciosamente cobrá-lo do que ele fez. As revelações deixaram a sala em choque.
Jaque mal conseguia processar tudo. A traição era o menor dos problemas. Enquanto absorvia as palavras, a porta se abriu novamente e um grito ecoou do corredor. Era um toque desesperado. O médico com semblante grave. Precisamos de mais pessoal aqui. O paciente está tendo complicações. A urgência nas palavras dele ativou um alerta no coração de Jaque. Ela sabia que algo não estava certo. Assim que ele saiu, Jaque sentiu um puxão no peito, um peso. Por um instante, todos parecia que estavam em câmera lenta. Olhou para Carlos, que estava cada vez mais nervoso, e para Rosa, que tinha um sorriso nervoso, como se estivesse escondendo algo. No meio da confusão, Paulo levou as mãos à cabeça. Não é isso que eu queria. Tudo isso era para ser diferente. Ele estava perdendo o controle e a situação estava se tornando caótica. Diferente como? Jaque questionou, sem saber se temia ou esperava por uma resposta. Você não entende, Paulo continuou, sua voz quase um sussurro. O que Heleno fez está ligado ao que houve com o avô e a Rosa. Ele olhou para o avô de vocês era um jogador no jogo e Heleno se meteu em algo mais profundo do que você pensa. As palavras de Rosa pareceram um relâmpago em um dia ensolarado. Jaque sentiu os joelhos fraquejarem. Carlos olhou para Rosa, seu rosto agora se contorcendo em incredulidade. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. Eu sabia do passado de Heleno, mas ele prometeu que tinha mudado. Quando ele começou a agir estranho, não me restou outra escolha. Ela estava chorando, pânico evidente no rosto, e nesse instante a realidade se fragmentou ao redor de Jaque. O que mais ela não sabia? Ela havia dedicado a vida a um homem que a enganou, mas também era parte de um jogo muito maior, onde amor e traição se cruzavam com segredos obscuros. O médico retornou e a tensão na sala aumentou, todos ouvindo atentamente. O avô teve uma complicação grave e precisamos operar imediatamente. As palavras do médico foram um golpe. Jaque mal podia respirar. Você não sabe o que pode acontecer a todos nós depois disso. Precisamos agir rápido. Paulo exclamou, mas a urgência agora era outra. O que aconteceria ao avô e ao que Heleno havia se metido? No caos, Rosa puxou Jaque pela mão. Você precisa me ouvir. O futuro de todos nós está em jogo e a verdade precisa ser revelada. O desespero nos olhos dela era palpável e assim, entre segredos, promessas quebradas e a possibilidade de uma vida destruída, Jaque se viu em um túnel de incertezas. O que mais estava à espreita nas sombras? O que significava realmente esse amor pelo qual havia lutado? E o que o avô realmente representava nesse labirinto de segredos? A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. A tensão na sala era palpável e a urgência da situação estava prestes a explodir em uma realidade que ninguém poderia prever. Jaque estava em estado de alerta, seus pensamentos tumultuados com as novas revelações que não paravam de ecoar em sua mente. As palavras de Paulo, o irmão de Heleno, ainda ressoavam. O que ele tinha a dizer sobre o passado obscuro de seu marido? Enquanto isso, o coração dela batia descompassado, misturando dor e ansiedade.
enquanto uma sombra de incerteza se arrastava pelos rostos de todos na sala. Precisamos ir. Vamos descobrir a verdade, gritou Jacques, a voz cheia de determinação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo forte, vindo do corredor, interrompeu o ar tenso que pairava. O médico, que havia saído apressado, voltou, seu semblante. Precisamos de mais pessoal. O paciente teve uma embolia. É crítico. O som dessas palavras bateu como um maço de cartas desmoronando, e todos na sala pararam. Era como se o tempo tivesse congelado. O avô estava à beira da morte, e naquele momento as preocupações de Jacques sobre Heleno e Rosa pareciam irrisórias. Não, não pode ser! Exclamou Carlos, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. A imprevisibilidade da vida martelava na cabeça de todos. Precisamos fazer algo. Mas antes que pudesse concluir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Algo pesado caiu no chão. Era um monitor cardíaco, que chutou sua corda como um animal ferido antes de ser desligado. O diretor do hospital, com mais médicos atrás, entrou em cena. Rápido! Precisamos reanimá-lo! O caos se instalou na sala. Hiatos, gritos e murmúrios misturaram-se, enquanto cada um tentava entender o que estava acontecendo. Jacques se viu paralisada, o mundo girando à sua volta, como se estivesse assistindo a um filme, onde tudo parecia surreal. O marido traidor, a enfermera mendiga, o avô desfalecido e sua vida desmoronando. Tudo em um instante. Mas quando a equipe médica se apressou ao redor do avô, algo aconteceu. O som de sirenes distantes começou a se aproximar, e num instante, um homem entrou na sala, com a autoridade de quem já conhecia o lugar. Ele era policial, e sua expressão era grave. Às vezes, o que parece ser um cuidado é apenas uma ilusão, disse ele, mirando em Jacques. Precisamos de você para depor. Sua vida está em perigo. Heleno e Paulo estão envolvidos em algo muito mais profundo do que você imagina. O coração de Jacques parou. O que você está dizendo? A sensação de estar em um pesadelo se intensificou. O que o policial sabia que ela não sabia? Na verdade, Rosa não é só uma enfermeira. Ela é a chave para uma rede de tráfico que liga Heleno a pessoas perigosas. Seu avô foi um dos muitos que ele envolveu nesse jogo. A cada palavra, uma nova verdade se revelava, desmantelando a vida que Jacques achava que conhecia. As revelações se transformavam num mar de confusão. O quê? Como assim? A traição de Heleno agora ligava-se ao avô, e o homem que ela amava não era apenas um falso doente, mas parte de algo muito mais maligno. Você precisa entender. Todos estão em perigo, e a única maneira de resolver isso é... O policial hesitou. Precisamos de um testemunho seu, para um julgamento que pode mudar tudo. E enquanto as luzes da ambulância piscavam do lado de fora, Jacques sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que a vida dela envolvia realmente? A traição de Heleno era apenas a ponta do iceberg. Com aquele mar de segredos, ela percebia que a cada revelação o abismo se aprofundava. No fundo da sua alma, Jacques sabia que estava se aproximando de uma verdade que poderia arrancar tudo o que amava. Ao olhar para Carlos e Rosa, já não sabia em quem confiar. O que mais estava escondido nas sombras profundas da história de Heleno? O que mais poderia estar à espreita? Era a hora da decisão,
e o futuro de todos dependia de escolhas que ela precisaria fazer. O que aconteceria agora? A única certeza era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. A tensão na sala era palpável e a urgência da situação estava prestes a explodir em uma realidade que ninguém poderia prever. Jaque estava em estado de alerta, seus pensamentos tumultuados com as novas revelações que não paravam de ecoar em sua mente. "Precisamos ir, vamos descobrir a verdade!" gritou Jaque, sua voz cheia de determinação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo forte vindo do corredor interrompeu o ar tenso que pairava. O médico, que havia saído apressado, voltou, seu semblante pálido e os olhos arregalados, quase em desespero. "Precisamos de mais pessoal. O paciente tem uma embolia. É crítico." As palavras do médico eram como um golpe no estômago. O avô estava à beira da morte, e naquele momento as preocupações de Jaque sobre Heleno e Rosa pareciam irrisórias. "Não, não pode ser!" exclamou Carlos, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. O desespero tinha um peso enorme, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. Jaque começou a sentir a pressão aumentar. Enquanto a equipe médica se apressava ao redor do avô, sua mente estava dividida. Uma parte dela queria correr e seguir as instruções do policial, mas outra parte se sentia paralisada, incapaz de tomar decisões claras. E foi nesse momento de confusão que tudo mudou novamente. Uma mulher entrou na sala e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Ela era alta, com cabelos escuros e uma expressão séria. Jaque a reconheceu. Era Lúcia, uma amiga de infância da família, que tinha desaparecido anos atrás sem deixar vestígios. O choque a atingiu como um tsunami. "Lúcia!" Jaque sussurrou, com os olhos arregalados. O mundo parecia girar em torno dela. "Como era possível? Desculpe interromper, mas preciso te contar algo agora." Lucy estava ofegante, quase sem fôlego. "O que está acontecendo aqui é muito mais do que você imagina. Heleno não é só um traidor. Ele também está envolvido em um esquema muito maior. E seu avô está prestes a se tornar uma peça-chave nesse jogo." Todos na sala a encaravam em silêncio. Rosa, Paulo e Carlos tinham os rostos pálidos. "O que você está dizendo, Lúcia?" mencionou Rosa, a confusão nítida em sua voz. "Eu estava na cidade até pouco tempo e ouvi coisas. Ouvi sobre tráfico, lavagem de dinheiro, e tudo isso está ligado à família de vocês. O avô sempre soube." Seus olhos estavam arregalados de pavor e urgência. As palavras de Lúcia explodiram na mente de Jaque. "O avô? Ligado a tudo isso? Como você sabe disso?" A incredulidade transparecia na voz dela. "Ele nunca mencionou nada." "Porque ele estava tentando proteger vocês", Lúcia exclamou, a emoção superaquecendo suas palavras. "Mas, Helene, o que ele se meteu pode arruinar tudo. Você precisa entender que..." Mas antes que pudesse terminar, Carlos interrompeu a voz trêmula. "O avô não estaria envolvido nisso. Ele sempre foi um bom homem." "Ele não é quem você pensa que é. Isso é uma armadilha!" Lúcia gritou, e nesse momento a porta se escancarou. Um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras, e a sala ficou novamente paralisada pelo medo. "Não se mexam!"
Um deles gritou, e com isso o caos irrompeu. O grupo se espalhou pela sala. E a urgência tomou conta. Lúcia empurrou Jaque, gritando: Corra! Você precisa se afastar! Eles vieram atrás de você! Jaque apenas conseguia olhar para os rostos assustados de sua família. As revelações, a traição do marido, tudo se interligando em uma teia de mentiras. Com o coração acelerado, ela gritou: Por que estão fazendo isso? O que vocês querem? Um dos homens, com um olhar gélido, respondeu: Queremos o que sempre foi nosso, e isso inclui vocês, a família de Heleno. Ele não saiu impune, e agora você vai pagar o preço por isso. A adrenalina disparou nas veias de Jaque, enquanto Carlos puxava-a pela mão, tentando afastá-la dos homens. Lúcia olhou para Jaque, em brilho estranho nos olhos. Você precisa saber a verdade. Isso é só o começo. Quando a tensão atingiu seu clímax, os homens avançaram, e o grito de um médico cortou o ar. Precisamos de mais pessoal aqui agora. Era uma tempestade de emoções e perigos, e tudo o que Jaque sabia a respeito de sua vida estava prestes a ser destruído em um único momento caótico. Ao olhar para o rosto de Carlos, assustada e confusa, ela sabia que a verdade começava a se desdobrar, mas em um caminho repleto de perguntas a serem respondidas. O que mais ela não sabia? Como a saga da traição se tornaria uma luta pela sobrevivência. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. A tensão na sala era palpável e a urgência da situação estava prestes a explodir em uma realidade que ninguém poderia prever. Jaque estava em estado de alerta, seus pensamentos tumultuados com as novas revelações que não paravam de ecoar em sua mente. Precisamos ir! Vamos descobrir a verdade! Gritou Jaque, sua voz cheia de determinação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo forte vindo do corredor interrompeu o ar tenso que pairava. O médico, que havia saído apressado, voltou, seu semblante pálido e os olhos arregalados, quase em desespero. Precisamos de mais pessoal. O paciente teve uma embolia. É crítico. As palavras do médico eram como um golpe no estômago. O avô estava à beira da morte. E naquele momento, as preocupações de Jaque sobre Heleno e Rosa pareciam irrisórias. Não, não pode ser! Exclamou Carlos, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. O desespero tinha um peso enorme, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. Jaque começou a sentir a pressão aumentar. Enquanto a equipe médica se apressava ao redor do avô, sua mente estava dividida. Uma parte dela queria correr e seguir as instruções do policial, mas outra parte se sentia paralisada, incapaz de tomar decisões claras. E foi nesse momento de confusão que tudo mudou novamente. Uma mulher entrou na sala e por um instante tudo ficou em silêncio. Ela era alta, com cabelos escuros e uma expressão séria. Jaque a reconheceu. Era Lúcia, uma amiga de infância da família que tinha desaparecido anos atrás, sem deixar vestígios. O choque a atingiu como um tsunami. Lúcia? Jaque sussurrou com os olhos arregalados. O mundo parecia girar em torno dela. Como era possível? Desculpe interromper, mas preciso te contar algo agora. Lúcia estava ofegante, quase sem fôlego. O que está acontecendo aqui é muito mais do que você imagina. Heleno não é só um traidor.
Ele também está envolvido em um esquema muito maior, e seu avô está prestes a se tornar uma peça-chave nesse jogo. Todos na sala a encaravam em silêncio. Rosa, Paulo e Carlos tinham os rostos pálidos. O que você está dizendo, Lúcia? Mencionou Rosa. A confusão nítida. Eu estava na cidade até pouco tempo e ouvi coisas. Ouvi sobre tráfico, lavagem de dinheiro. E tudo isso está ligado à família de vocês. O avô sempre soube. Seus olhos estavam arregalados de pavor e urgência. As palavras de Lúcia explodiram na mente de Jaque. O avô? Ligado a tudo isso? Como você sabe disso? A incredulidade transparecia na voz dela. Ele nunca mencionou nada. Porque ele estava tentando proteger vocês, Lúcia exclamou. A emoção superaquecendo suas palavras. Mas Heleno, o que ele se meteu pode arruinar tudo. Você precisa entender que... Mas antes que pudesse terminar, Carlos interrompeu, a voz trêmula. O avô não estaria envolvido nisso. Ele sempre foi um bom homem. Ele não é quem você pensa que é. Isso é uma armadilha! Lúcia gritou, e nesse momento a porta se escancarou. Um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras, e a sala ficou novamente paralisada pelo medo. Não se mexam! Um deles gritou, e com isso o caos irrompeu. O grupo se espalhou pela sala, e a urgência tomou conta. Lúcia empurrou Jaque, gritando. Corra! Você precisa se afastar! Eles vieram atrás de você! Jaque apenas conseguia olhar para os rostos assustados de sua família. As revelações, a traição do marido. Tudo se interligando em uma teia de mentiras. Com o coração acelerado, ela gritou. Por que estão fazendo isso? O que vocês querem? Um dos homens, com um olhar gélido, respondeu. Queremos o que sempre foi nosso. E isso inclui vocês, a família de Heleno. Ele não saiu impune, e agora você vai pagar o preço por isso. A adrenalina disparou nas veias de Jaque, enquanto Carlos puxava-a pela mão, tentando afastá-la dos homens. Lúcia olhou para Jaque, um brilho estranho nos olhos. Você precisa saber a verdade. Isso é só o começo. Quando a tensão atingiu seu clímax, os homens avançaram, e o grito de um médico cortou o ar. Precisamos de mais pessoal aqui agora. Era uma tempestade de emoções e perigos, e tudo o que Jaque sabia a respeito de sua vida estava prestes a ser destruído em um único momento caótico. Ao olhar para o rosto de Carlos, assustada e confusa, ela sabia que a verdade começava a se desdobrar, mas em um caminho repleto de perguntas a serem respondidas. De repente, a luz na sala piscou e apaga rapidamente. Um homem alto apareceu atrás dos agressivos. Com voz firme e ao mesmo tempo conhecida, ele disse: Parem! Fui eu quem chamou. O silêncio foi cortante. Era Manuel, o irmão mais novo de Jaque, que tinha desaparecido misteriosamente há anos atrás, após se envolver em problemas. Manuel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Jaque, com o coração batendo forte. Estou aqui para te proteger, e a única maneira de fazer isso é confrontando esse passado. Heleno não é o único que tem segredos. A revelação de Manuel cortou como uma faca, e todos na sala estavam atordoados, olhando entre os dois. Você não pode estar falando sério, Carlos gritou. O que você quer dizer com isso? Pergunte à sua mãe. Seguiu Manuel, sua voz baixa, mas com poder. Pergunte a ela sobre o que aconteceu na noite em que seu avô desapareceu.
O que você não sabe é que tudo está conectado. Estamos envolvidos em uma rede que se estende há anos. O caos na sala estourou em uma nova onda de confusão e medo. A verdade agora era um labirinto, e a única certeza que restava era que todo mundo estava prestes a enfrentar consequências que mudariam suas vidas para sempre. O que haverá nos porões do passado que todos tentavam esconder? E, acima de tudo, como Jaque lidará com as revelações de um irmão que ela pensou ter perdido? A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. A tensão na sala era palpável e a urgência da situação estava prestes a explodir em uma realidade que ninguém poderia prever. Jaque estava em estado de alerta. Seus pensamentos tumultuados com as novas revelações que não paravam de ecoar em sua mente. Precisamos ir. Vamos descobrir a verdade. Gritou Jaque, sua voz cheia de determinação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo forte vindo do corredor interrompeu o ar tenso que pairava. O médico que havia saído apressado voltou, seu semblante pálido e os olhos arregalados, quase em desespero. Precisamos de mais pessoal. O paciente teve uma embolia. É crítico. As palavras do médico eram como um golpe no estômago. O avô estava à beira da morte. E naquele momento, as preocupações de Jaque sobre Heleno e Rosa pareciam irrisórias. Não, não pode ser! Exclamou Carlos, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. O desespero tinha um peso enorme, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. Jaque começou a sentir a pressão aumentar. Enquanto a equipe médica se apressava ao redor do avô, sua mente estava dividida. Uma parte dela queria correr e seguir as instruções do policial, mas outra parte se sentia paralisada, incapaz de tomar decisões claras. E foi nesse momento de confusão que tudo mudou novamente. Uma mulher entrou na sala, tudo ficou em silêncio. Ela era alta, com cabelos escuros e uma expressão séria. Jaque a reconheceu. Era Lúcia, uma amiga de infância da família, que tinha desaparecido anos atrás sem deixar vestígios. O choque a atingiu como um tsunami. Lúcia! Jaque sussurrou, com os olhos arregalados. O mundo parecia girar em torno dela. Como era possível? Desculpe interromper, mas preciso te contar algo agora. Lúcia estava ofegante, quase sem fôlego. O que está acontecendo aqui é muito mais do que você imagina. Heleno não é só um traidor. Ele também está envolvido em um esquema muito maior. E seu avô está prestes a se tornar uma peça-chave nesse jogo. Todos na sala a encaravam em silêncio. Rosa, Paulo e Carlos tinham os rostos pálidos. O que você está dizendo, Lúcia? Mencionou Rosa, a confusão nítida em sua voz. Eu estava na cidade até pouco tempo e ouvi coisas. Ouvi sobre tráfico, lavagem de dinheiro e tudo isso está ligado à família de vocês. O avô sempre soube. Seus olhos estavam arregalados de pavor e urgência. As palavras de Lúcia explodiram na mente de Jaque. O avô? Ligado a tudo isso? Como você sabe disso? A incredulidade transparecia na voz dela. Ele nunca mencionou nada. Porque ele estava tentando proteger vocês. Lúcia exclamou, a emoção superaquecendo suas palavras. Mas, Heleno, o que ele se meteu pode arruinar tudo. Você precisa entender que... Mas antes que pudesse terminar, Carlos interrompeu, a voz trêmula. O avô não estaria envolvido nisso. Ele sempre foi um bom homem.
Ele não é quem você pensa que é. Isso é uma armadilha! Lúcia gritou, e nesse momento a porta se escancarou. Um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras, e a sala ficou novamente paralisada pelo medo. Não se mexam! Um deles gritou, e com isso o caos irrompeu. O grupo se espalhou pela sala, e a urgência tomou conta. Lúcia empurrou Jaque gritando. Corra! Você precisa se afastar. Eles vieram atrás de você. Jaque apenas conseguia olhar para os rostos assustados de sua família. As revelações, a traição do marido, tudo se interligando em uma teia de mentiras. Com o coração acelerado, ela gritou. Por que estão fazendo isso? O que vocês querem? Um dos homens, com um olhar gélido, respondeu. Queremos o que sempre foi nosso. E isso inclui vocês, a família de Heleno. Ele não saiu impune, e agora você vai pagar o preço por isso. A adrenalina disparou nas veias de Jaque, enquanto Carlos puxava-a pela mão, tentando afastá-la dos homens. Lúcia olhou para Jaque, um brilho estranho nos olhos. Você precisa saber a verdade. Isso é só o começo. Quando a tensão atingiu seu clímax, os homens avançaram e o grito de um médico cortou o ar. Precisamos de mais pessoal aqui agora. Era uma tempestade de emoções e perigos, e tudo o que Jaque sabia a respeito de sua vida estava prestes a ser destruído em um único momento caótico. Ao olhar para o rosto de Carlos, assustada e confusa, ela sabia que a verdade começava a se desdobrar, mas em um caminho repleto de perguntas a serem respondidas. De repente, a luz na sala piscou e apagou rapidamente. Um homem alto apareceu atrás dos agressivos. Com voz firme e ao mesmo tempo conhecida, ele disse: Parem! Fui eu quem os chamou. O silêncio foi cortante. Era Manuel, o irmão mais novo de Jaque, que tinha desaparecido misteriosamente há anos atrás, após se envolver em problemas. Manuel. O que você está fazendo aqui? Perguntou Jaque, com o coração batendo forte. Estou aqui para te proteger, e a única maneira de fazer isso é confrontando esse passado. Heleno não é o único que tem segredos. A revelação de Manuel cortou como uma faca, e todos na sala estavam atordoados, olhando entre os dois. Você não pode estar falando sério, Carlos gritou. O que você quer dizer com isso? Pergunte à sua mãe. Seguiu Manuel, sua voz baixa, mas com poder. Pergunte a ela sobre o que aconteceu na noite em que seu avô desapareceu. O que você não sabe é que tudo está conectado. Estamos envolvidos em uma rede que se estende há anos. O caos na sala estourou em uma nova onda de confusão e medo. A verdade agora era um labirinto, e a única certeza que restava era que todo mundo estava prestes a enfrentar consequências que mudariam suas vidas para sempre. O que haverá nos porões do passado que todos tentavam esconder? E, acima de tudo, como Jaque lidará com as revelações de um irmão que ela pensou ter perdido? Nunca poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Enquanto Jaque tentava processar tudo, tiros ressoaram pelos corredores do hospital, levando todos a gritarem e correrem em desespero. As paredes brancas agora estavam manchadas de uma realidade horrenda, e a sala, teatro de segredos, se tornava um campo de guerra. O que mais estava por vir? A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. O caos se instalara e as batidas dos corações se tornaram um eco frenético no ambiente. Jaque, atordoada,
mal tinha tempo para absorver o que estava acontecendo. Com um estalo, os tiros ecoaram pelos corredores. O som reverberava em sua cabeça, seu corpo. "Corra!" gritou Lúcia, puxando Jaque pela mão. O pânico dominava a sala. Carlos, atrás dela, ofegava enquanto tentava entender a situação. Os homens ameaçadores avançavam com autoridade, seus rostos frios como pedra. Os gritos misturaram-se ao som da sirene que soava distante, mas que chegava cada vez mais perto. Jaque virou-se para Manuel, buscando um semblante familiar que poderia oferecer conforto. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Sua voz estava tremendo entre a urgência da situação e as revelações aterradoras. "Eu não tenho tempo. Você precisa saber que Heleno e Paulinho não são quem você pensa. Nesta família, todos têm algo a esconder." Cada palavra dele vinha carregada de desespero. Mas o que isso significava? O passado aguardava para ser descoberto. A sala parecia um labirinto. O médico, apressando-se em busca de ajuda, cruzou o caminho de Jaque, e nesse instante ela viu. Uma sombra cruzou o rosto dele por um breve momento, um olhar cúmplice. Ele não era apenas mais um médico. Ele parecia saber de algo que ninguém ali entendia. "E você?" perguntou ela, a voz apertada. "O que você tem a ver com tudo isso?" Mas antes que o médico pudesse responder, um segundo grupo de homens, mais ferozes, entrou. O que mais poderia acontecer? A tensão era palpável. "Não precisa disso", gritou um dos homens. "Nós só queremos o que é nosso." O terror tomou conta, mas algo se acendeu em Jaque. Ela se recordou das palavras de Lúcia. "Eles vieram atrás de você." E no meio do caos, um impulso. O sistema de fire alarm disparou e a sala se encheu de um alarme ensurdecedor. As luzes começaram a piscar e uma nova onda de adrenalina tomou conta dos presentes. "Saia agora!" ordenou Manuel, empurrando Jaque para frente. "Não olhe para trás." O coração dela estava a mil. Uma sensação estranha pairava no ar. Era algo que ela nunca havia sentido antes. E não era apenas medo. Eram flashes de lembranças que começavam a se conectar. Ela sentiu como se algo estivesse prestes a se revelar. O avô estava em perigo. Mas talvez, no fundo, essa toda situação estivesse envolta em uma teia de segredos. Quando passos apressados se aproximaram, ela viu o médico gritar algo em direção à porta. "Aqui! Aqui!" Os homens ameaçadores hesitaram, e naquele breve momento, o olhar de Jaque se cruzou com o de Pauli. A expressão dele mudou rapidamente. O que ela percebeu fez seu estômago revirar. Uma onda de compreensão a atingiu como um golpe. Ele não estava se comportando como um irmão. Suas posturas, seus olhares, eles eram de um homem em uma missão. "Jaque, vamos!" Carlos a puxou e o tempo parecia desacelerar enquanto ela hesitava, olhando diretamente para Paulo. Seu coração disparou. "Heleno sabe de tudo. Você não pode escapar do que foi feito." Gritou Paulo, a voz poderosa envolta em um curto-circuito de emoções. O que isso queria dizer? Para quem ele realmente trabalhava? Antes que pudesse pensar mais, a porta se abriu com um estrondo e uma nova figura apareceu. Era Rosa, mas não como a enfermeira que todos conheciam. Agora ela estava em uma vestimenta escura, com uma intensidade no olhar que a tornava quase irreconhecível.
Precisamos ir ou todos nós estaremos perdidos. Um grito de raiva explodiu no ambiente. E os homens captaram a mudança na energia. O que Rosa sabia? Qual era a conexão dela com tudo isso? Em um único instante, uma perspectiva completamente nova sobre a traição de Heleno fez com que Jaque se questionasse. Quem era realmente seu marido? E o que tinha acontecido com sua família? Enquanto a sala se tornava uma torrente de sons desconexos, Jaque percebeu que as coisas estavam prestes a se intensificar, como um labirinto que se reconfigurava a cada passo. A verdade estaria mais perto do que pôde. O futuro deles dependia de um fio, e esse fio estava prestes a ser cortado. A única certeza era que uma tempestade estava se formando, e o que aconteceria a seguir mudaria tudo para sempre. O caos na sala se intensificou. As luzes piscavam e os alarmes soavam como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Jaque sentia o coração disparar e a adrenalina percorria suas veias. Ao lado dela, Carlos estava em estado de choque, enquanto Lúcia tentava manter todos concentrados. "Vamos sair daqui!" gritou Lúcia, segurando firme a mão de Jaque. Mas antes que pudessem dar um passo, os homens de rosto ameaçador avançaram. O ar estava denso, como se fossem intrusos em uma câmara de segredos. Aqueles homens vieram para levar o que era deles, e as palavras ecoavam na mente de Jaque. A verdade aparece quando você menos espera e pode mudar tudo. Manuel fez sinal para que Jaque e Carlos seguissem em frente. "Pau, eu distraio os homens!" Ele caminhou para a frente, pronto para enfrentar o que viesse, e o desespero na voz dele fez Jaque tremer. O instinto de proteger a família tomou conta dela, mas a necessidade de descobrir a verdade a puxava em direções opostas. "Manuel, não!" Jaque gritou, mas era tarde demais. Ele já estava frente a frente com um dos homens. O impacto foi repentino. Um golpe rápido e Manuel foi empurrado, caindo no chão com força. "Oh, não!" O grito de Jaque se misturou ao de Carlos, que mal pôde segui-la quando ela se lançou em direção ao irmão. A adrenalina fazia o tempo parecer desacelerar. Enquanto gritavam por ajuda, Rosa olhou para Lúcia e os dois entenderam que precisavam agir. "Temos que ir agora", Rosa disse, puxando Carlos e Jaque. Uma janela de saída estava ali, a luz da liberdade parecendo um farol em meio ao caos. Mas a luta não havia terminado. Elas abriram passo em direção à saída, mas o peso da realidade a cercava. O que realmente significava amar um traidor? Jaque se perguntou enquanto corria, o pânico inundando seus pensamentos. Na mente dela colapsavam as construções de confiança e amor que um dia foram inabaláveis. Um barulho ensurdecedor a trouxe de volta à realidade, quando outro homem disparou uns tiros. Jaque parou para se certificar de que todos estavam seguros. O medo se transformou em maravilha, enquanto o irmão de Rosa se manifestava como o salvador na hora certa, ajudando a manter os homens afastados. A luta era intensa, mas a urgência para escapar ainda pulsava como um canto de sirene. Finalmente, abriram caminho entre os homens e chegaram à saída. A luz externa era quase ofuscante
e a liberdade estava a poucos passos. Já do lado de fora, Jaque fez uma pausa para respirar, enquanto Carlos procurava a mãe e Manuel. Os ecos do tumulto começaram a esfriar aos poucos. Alguém ligou para a polícia? Jaque perguntou, mas seus olhos estavam fixos no horizonte. A verdade estava por trás de cada sombra. Rosa e Lúcia se entreolharam, ambas percebendo que o que se desenrolou nas últimas horas não era apenas sobre traição, mas um legado sombrio que ainda precisava ser desvendado. Eu liguei, e eles já estão a caminho, Lúcia informou, seu tom de voz mais calmo. Mas o peso da realidade ainda inquietava. Com o avô no hospital, a verdade sobre Heleno e os mistérios do passado do que agora se tornava um fardo pesado. O som das sirenes começou a ecoar, e enquanto a realidade se estabelecia, Jaque virou-se para enfrentar os outros. Precisamos descobrir a verdade. Por todos, não apenas por nós, mas por quem realmente somos. Dizia isso, consciente de que estava prestes a se aventurar por novos caminhos. E ao olhar para a equipe se reunindo, algo na expressão de Rosa chamou a atenção. Vocês têm algo a dizer, não têm? Questionou Jaque, percebendo que a traição de Heleno era uma pequena parte de algo muito maior. Uma rede de mentiras que envolvia anos de história e escolhas. Enquanto Carlos e Lúcia se alinhavam ao seu lado, os rostos deles refletiam um novo entendimento. Não era um fim. Este era um começo. O que as esperava pela frente? Uma nova determinação cresceu dentro de Jaque. Aqueles que ela amava eram mais do que vítimas de um amor perdido. Eram aliados em uma luta pela verdade. Mesmo enquanto as sirenes se aproximavam, ela sabia que o fim do jogo ainda estava longe. E agora, amores, chegou o momento de agir. Este é o seu último chamado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e expectativas sobre o desfecho dessa trama envolvente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.